Hoje faz 3 meses que o Java partiu. É um tema bastante complicado de falar porque é uma dor que acaba por permanecer. Já não é tão doloroso, mas a saudade acaba por continuar aqui e fica. O Java era o nosso companheiro de 4 patas até há 3 meses atrás e ele fazia parte da família. Nós adotámo-lo na altura em que estávamos a começar a construir a nossa família. Fomos morar para São João da Madeira por causa de oportunidades de trabalho e lá em 2019 acabámos por decidir que poderia fazer sentido adotar um cão. Tendo essa decisão tomada, fomos visitar uma associação, a ANI São João, uma associação muito querida, com boas condições, com voluntárias incríveis. E no dia em que fomos à associação ver os procedimentos, falar com as voluntárias, aconteceu algo um pouco inesperado, que foi chegar à associação e a voluntária dizer: não, tem que esperar aqui um bocadinho que acabou um cão de fugir. E nós, ok, nós esperamos. Na altura ela agarrou no carro e foi procurá-lo e nós ficámos lá e depois, entretanto, começamos a ver um cão a correr desalmadamente na estrada e eu fui lá, agachei-me, virei-me para o Fábio e disse: se calhar este cão é o que fugiu, portanto vamos aqui tentar mantê-lo ao pé de nós até à voluntária chegar e tentar perceber se é este o cão que fugiu e tentar ajudar daqui de alguma forma. Um cão super afável, assim, meigo, contente de ver pessoas, chegou-se logo a nós e foi um grande alívio e foi muita felicidade também de depois, mais tarde, percebermos que ajudámos a voluntária ainda antes de entrar na associação, porque de facto aquele era o cão que tinha fugido e nós mantivemos-lo ali e depois conseguimos levá-lo para a associação. Pois bem, este cão era o Java. Na altura chamava-se Renato. Tinha pontos na orelha porque tinha uma orelha rasgada por outros cães. Andava sempre com o rabinho entre as pernas. Era um cão que acabava por não se dar assim tão bem no canil, porque os outros cães atacavam-no muita vez, então ele andava sempre muito amedrontado, com o rabinho entre as pernas, assim, sempre a esconder-se debaixo das mesas e tudo mais. Nós acabámos por ir para dentro da associação, daí termos visto também o comportamento do Java. E havia lá outros cães assim, um bocadinho com um porte mais pequenino, porque era também uma das coisas que nós gostaríamos de conseguir ter, era o porte mais pequeno, porque nós morávamos num apartamento e queríamos tentar ali conjugar algumas variáveis para que a adoção acabasse por correr também bem do ponto de vista familiar. E havia lá outros cães com um porte mais pequenino, mas de facto aquela situação toda e a forma como o cão agia, meio que a pedir socorro porque estava num sítio onde não gostava de estar, não era aceito pelos outros cães, e toda aquela situação acabou por ser
bastante evidente para nós de que aquilo seria um sinal para nós adotarmos o Java, na altura Renato. Apesar da situação toda ser bastante clara para nós, nós fomos para casa, fomos conversar, fomos pensar em toda a situação e obviamente que não queríamos dar um passo maior do que a perna e acabámos por quase decidir, mas tentar ir levando as coisas também com calma. Uns dias depois eu regressei à associação para fazer voluntariado no feriado da cidade e nesse dia a voluntária disse-me: então, mas porquê é que não levas para tentar perceber também como é que ele se ambienta lá à casa, se vocês se dão bem, se ele se porta bem, pronto, podes levá-lo. E eu, ok, eu levo, e fiquei muito contente, mas também ao mesmo tempo estava assim com um pouco de receio, porque ainda por cima estava sozinha em casa, o Fábio estava fora, e então estava com receio de como pudesse correr, mas acabei por efetivamente levá-lo. E a primeira noite devo dizer que foi terrível. Eu não sabia o que é que ele queria, ele provavelmente também não sabia o que é que queria. Ele andava constantemente atrás de mim. Eu só queria que ele sossegasse para dormirmos, mas ele volta e meia ia para o quarto, mas eu também não queria deixar ir para o quarto, mas acabei por deixar. Mas mesmo assim ele não sossegava lá na nossa cama, e então eu só queria que ele sossegasse e ia pô-lo no sofá na altura, pus uma mantinha no sofá, ia deitá-lo no sofá e depois estava simplesmente na cama a tentar nem mexer para não fazer barulho, para tentar não o perturbar, porque ele, nas alturas em que ele estava sossegado, eu queria só não mexer para ver se ele também não se desassossegava. Então foi uma noite um pouco difícil, eu não dormi muito, tendo em conta que ele andava sempre de um lado para o outro na casa e que também queria não me mexer, e essa preocupação acaba por perturbar o sono. Foi um pouco difícil. No dia seguinte chegou o Fábio e na realidade as coisas foram-se compondo. Nós fomos nos ajudando um ao outro, não é? É por isso que as famílias servem. As coisas foram-se compondo, demos por nós a deixar de fazer planos fora de casa para ficar em casa, brincar com o Java, a treinar o Java, e para não o deixar sozinho desmarcámos férias, neste caso acho que desmarcámos um fim de semana fora, e às vezes quando queríamos sair para passear acabávamos por ou ficar em casa ou de facto sair com ele e passeá-lo a ele lá pela cidade. E também foi uma boa aprendizagem do ponto de vista da responsabilidade, da entrega, da educação e da felicidade, porque no fundo ter um cão, ter um companheiro de quatro patas é gerar felicidade, apesar de todas as patifarias que eles possam fazer. Nós trazíamos de fim de semana, ele andou viagens e viagens e viagens connosco. Ele dormiu a maior parte das noites dentro de casa, julgo eu, apesar de nós no início tentarmos que ele dormisse fora de casa, no terraço. Nós acabámos por criar a ligação com ele, acabámos por ter pena dele e ele dormiu a maior parte das noites dentro de casa. Foi, lá está,
muita aprendizagem. Umas vezes deixava-me dormir na sala, outras vezes deixava-me dormir na cama dele, mas no nosso quarto. E foi muito companheirismo, muita companhia e muito amor. Até chegarmos aos últimos tempos em que começámos a perceber que algo não estava bem, ele não comia bem, ele tinha episódios em que deitava-se no chão e chorava, gania muito alto, e nós tínhamos que o pegar ao colo ou tínhamos que o incentivar a levantar-se, porque ele simplesmente não se levantava. E começámos a perceber que algo não estava bem. Ele já tinha emagrecido ele já tinha emagrecido por estar a comer pior. E assim, bem no espaço de uma semana, entre veterinários e não lhe conseguimos dar comida, começámos a perceber que ele tinha alguma doença e em 2 dias descobrimos que ele tinha um cancro relativamente grave, porque era num órgão, no fundo, suporte para todos os órgãos, e o tumor já era bastante considerável. O Java já tinha 13 anos e começámos a perceber que talvez a vida dele não fosse viável porque não lhe conseguíamos dar comida. Fazer cirurgia também não parecia ser opção, tendo em conta o avançar do tumor e a idade dele. E passando por toda esta informação e, no fundo, sendo aconselhados por veterinários, decidimos abater o Java. Foi uma decisão muito difícil, porque no fundo é tirar uma vida, e uma vida que nos é muito querida. Mas no fundo percebemos que era a melhor opção para ele. Ele estaria a sofrer muito, segundo um veterinário, dada a massa que ele tinha, e começámos a perceber que de facto era a melhor opção para ele e para nós, porque no fundo começávamos a sofrer todos, a sofrer os 3, e foram tempos um pouco difíceis, porque havia muitas coisas que nos faziam lembrá-lo. Simples estalar de chão fazia-nos lembrar as patas dele a andarem aqui em casa. Quando ouvíamos algum cão a ladrar aqui na vizinhança, ainda tínhamos as coisas dele espalhadas aqui em casa, casota, cama. Tínhamos alguns hábitos, o hábito de ir passear, o hábito de não fechar a janela até ao fim, para ele poder ir à rua de forma mais fácil. E todos esses hábitos depois foram deixando de fazer sentido, mas estavam cá nos nossos pensamentos, e lembrávamos, temos que... Ok, não temos. Foram tempos difíceis, mas fomos-nos adaptando à realidade que tínhamos. E pronto, fomos arrumando as coisas dele, fomos tentando lembrar das coisas positivas, tentar fazer uma saudade um pouco mais
saudável, mas no fundo é sempre difícil de lembrá-lo sem aquela pontinha de sentimento de culpa, porque, pronto, no fundo, a vida foi-lhe tirada por nossa decisão. Fomos-nos habituando a não o ter, mas no fundo nunca o esquecemos, e eu julgo que nunca o vamos esquecer, porque ele fez parte de uma fase da nossa vida muito importante, que foi o nosso início, foi o começar de uma família, e isso aí nunca vai ser esquecido. Entretanto, há umas semanas atrás apareceu uma ninhada de cãezinhos na creche do Gustavo e faltava adotar um deles quando fomos buscar o Gustavo. E no fundo foi mais forte que nós, foi o Fábio que foi buscar o Gustavo e acabou por trazer o cão sem eu saber, mas acho que é muito unânime aqui em casa que as coisas não acontecem por acaso, e estava lá aquele cão, e se o Gustavo estava a adorar brincar com ele, e o Gustavo até chorou quando o pai o tentou trazer sem o cão, porque ele estava mesmo a gostar do cão, gostar de estar lá a brincar com ele. E então, pronto, há umas semanas que temos o Buggy aqui em casa. É um cãozinho pequenito, tem cerca de 2 meses e ainda nos estamos a habituar à situação de ter um cachorro com um bebê em casa. Não é fácil, não está ensinado, faz muitos cocós, muitos xixis e é um grande desafio, mas acaba também por ser uma grande alegria, porque ele tem imensa energia e quando estamos juntos é incrível, porque temos dois mini seres super energéticos que se adoram e que fazem um bocado de mal um ao outro, apertam-se, mordem, mas adoram-se no fundo, e então acaba por ser um desafio compensador, e acabamos também por ganhar ânimo por ter um novo companheiro que acaba por dar uso a algumas coisas do Java, e obviamente que acaba por não substituir, e obviamente que não substitui, mas acaba sempre por vir preencher um vaziozinho que havia aqui, ou pelo menos parte dele. E é incrível a forma como as coisas se vão conjugando e as coisas vão acontecendo sem que a gente tenha tanta mão quanto isso nas coisas. A vida flui, as coisas acontecem e nós acreditamos que não é por acaso. E então agora estamos muito felizes com o Gustavo bebê em casa e com um Buggy, que é um bebê também em casa, e acabamos por não nos esquecermos do Java. Vamos tendo aqui algumas coisas que nos vão lembrando dele, como por exemplo Google Fotos está sempre a lembrar, o que é ótimo, como por exemplo uma coleira que ainda tenho que arranjar maneira
enquadrar de forma melhor aqui em casa, mas de facto queremos guardar algumas coisas do Java para manter esta saudade boa que temos dele, dado tanta coisa boa que ele nos deu. No fundo é isto, queria partilhar isto e queria meio que imortalizar esta história que temos com o Java, uma história que não nasceu por acaso e acredito eu que também não tenha acabado por acaso. Foi muito bom, deu-se sempre muito bem com o Gustavo, teve quase 1 ano com o Gustavo. Se contarmos com o tempo de gestação do Gustavo, teve mais de 1 ano com o Gustavo e foi muito positivo ele acabar também por presenciar o primeiro ano do Gustavo. Acho que é isto.